Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que vocês também gostem. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Ele ficou medindo na largura 46 centímetros e no comprimento de uma ponta a outra ficou com 96 centímetros. Nada impede que vocês façam mais comprido. Aí vocês vão somente continuar copiando o nosso gráfico até o comprimento desejado. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho em todas e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos e expande para outras pessoas. Eu percebo que muita gente assiste os meus vídeos, porém ainda não são inscritos. Eu te convido a vir se inscrever. Me ajudem a atingir a minha meta. Eu tenho a meta agora no mês de junho, no mês 6, para atingir a meta de 50 mil inscritos. Venha me ajudar? Eu agradeço a cada um de vocês. A minha palavra para vocês é gratidão. Eu vou mostrar este caminho de mesa nesta ponta para vocês verem como ficou o nosso desenho, como ficou o nosso trabalho de hoje. Então, este é o nosso gráfico, é o gráfico do nosso caminho de mesa de hoje. Eu fiz estes quadrados, então é um quadrado fechado com pontos altos e um quadrado aberto com este ponto rede, que são estes quadradinhos, esses quadradinhos que nós fazemos. Então ficou um quadrado fechado com pontos altos e um quadrado aberto com esse ponto rede. Então, ao longo do nosso caminho de mesa, eu só fui invertendo o nosso gráfico. Vocês fazendo esta parte, vocês já farão o restante todo, porque apenas nós vamos inverter as posições. Eu gostei bastante, ele não é difícil, ele é bem fácil. Vocês vão ver como ele é fácil. Eu gostei bastante, espero que gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Então, vamos passar a nossa agulha aqui por baixo do nosso barbante, laçar o nosso barbante aqui no nosso dedo, puxar, ficando assim com uma argola. Vamos laçar novamente o nosso barbante, passar aqui pelo meio da argola e puxar. Ficamos aqui com a nossa primeira corrente. Vamos fazer agora um total de 72 correntes. Então, vamos laçar o nosso barbante, puxar aqui por dentro da argola. E vamos fazer assim por 72 vezes. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 72 correntes. Fiz aqui as minhas 72 correntes. Vou marcar aqui a última corrente, vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos lá naquela que nós marcamos, vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque as nossas correntes já servem como nosso primeiro ponto alto. Então, agora nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa argola, puxar o nosso barbante, ficando assim com 3 argolas. Vamos laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e as últimas 2, ficando assim o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto alto. Para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Eu vou adiantar e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje.
Encerrei aqui a minha primeira carreira. Nós ficamos no total de 73 pontos altos, porque nós fizemos 72 correntes e estas correntes aqui que nós fizemos para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos no total de 73 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes. Porque eu vou fazer só 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for mais alto, pode sim fazer 3 correntes. Eu vou fazer apenas 2, porque para o meu ponto é o suficiente. Vamos virar o nosso trabalho. E agora eu vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, eu vou copiar 1, 2, 3 pontos altos. Nós vamos ficar aqui com 4 pontos altos. Por que 4 pontos altos? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos ficar em uma ponta e na outra com 4 pontos altos até o final do nosso caminho de mesa. Agora, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto rede, que são aqueles quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no próximo ponto alto, fazer um ponto alto, novamente 2 correntes, pular 2 pontos altos, no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final da nossa carreira, este ponto rede, que é os nossos quadrados. Vou fazer assim até o final da minha carreira e os 4 últimos pontos altos aqui que vai dar certinho, vai casar certinho, vocês verão. Então, eu já fiz aqui a minha carreira de ponto rede, que são os quadrados. Vai encerrar aqui com 4 pontos altos. Então, eu já fiz um ponto alto, vou fazer o segundo, o terceiro ponto alto, o terceiro ponto alto, e o nosso último ponto alto será aqui na nossa corrente aqui, que nós fizemos para subir. Então, aqui nós vamos fazer o nosso último ponto alto. Como eu havia dito, nós vamos ficar com 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Então, aqui eu encerrei a minha segunda carreira. Fiz aqui 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Estes pontos altos, nós vamos com ele até o final do nosso caminho de mesa. Aqui no meio, nós fizemos a nossa carreira de ponto rede, que são os nossos quadrados. Nós vamos ficar aqui num total de 22 quadrados. 22 quadrados. Vamos para a nossa próxima carreira. De antemão, eu quero me desculpar com vocês com a minha voz. Ela está meio fanhosa, meio rouca. Eu quero me desculpar com vocês. Vamos subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho e copiar os pontos altos aqui do início. Como eu já havia dito, esses pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Então, eu copiei aqui os pontos altos nesta ponta. Agora, eu vou fechar 11 quadrados. 11 quadradinhos desse. Então, aqui são 2 correntes, nós vamos colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1 e 2. No ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. No próximo quadrado, da mesma forma, são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos e copiar o ponto alto já existente. Então, eu vou fazer assim por 11 quadrados. Eu já fiz aqui 2, vou fazer o restante até completar os 11 quadrados. Eu já fechei aqui os meus 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Fechei esses quadrados com pontos altos. Agora, os outros quadrados, nós vamos somente copiar. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiamos aqui um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as 2 correntes de base, no ponto alto, copiar o ponto alto. Então, os 11 quadrados restantes, eu vou somente copiar. Então, aqui eu já copiei os meus 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nessa carreira, nós fizemos 22 quadrados. Então, nós vamos fechar 11 e automaticamente vão restar 11. Então, 11 nós fechamos com pontos altos e 11 nós deixamos abertos, só os quadrados. Agora, eu vou repetir mais uma carreira desta mesma forma, copiando pontos altos onde são pontos altos e esses quadrados, que é o nosso ponto rede, onde for os quadrados. Eu vou somente copiar mais uma carreira desta mesma forma. Então, como eu falei para vocês, eu apenas copiei o mesmo que eu fiz na carreira anterior, onde são pontos altos, copiei os pontos altos, e onde são o nosso ponto rede, os nossos quadrados, eu copiei o nosso quadrado. Então, é esta carreira aqui que eu fiz. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, aqui eu já subi com 2 correntes e copiei os 3 pontos altos, os nossos 4 pontos altos, que eu falei que vai até o final da nossa carreira. Agora, eu vou fazer aqui mais 6 pontos altos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Então, eu fechei aqui, com esses 6 pontos altos, 2 quadrados. Esses 2 quadrados aqui, eu fechei aqui com pontos altos. Então, ficamos aqui num total de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu vou abrir aqui alguns quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, eu vou fazer assim, estes quadrados por 7 quadrados. Então, eu já fiz aqui 2, vou fazer mais 5 quadrados, no total de 7 quadrados. Então, eu fiz aqui os 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Agora, vamos fazer aqui os pontos altos restantes. Então, fizemos 1, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, fechamos aqui com 7 pontos altos. Ficou desta forma. Agora, vamos para os nossos quadrados. Vamos copiar aqui 2 quadrados. Vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Novamente, 2 correntes, copiar o próximo ponto alto. Então, nós copiamos aqui 2 quadrados. Agora, vamos fechar aqui nós abrimos os 7 quadrados. Agora, nós vamos fechar aqui 7 quadrados. Então, são 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos. 1, 2. 2. E copiar o nosso ponto alto. Então, nós fechamos aqui 1 quadrado. Nós vamos fechar 7 quadrados. Então, eu fechei aqui 7 quadrados com pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Nos restou 2 quadrados. Esse nós vamos somente copiar. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. E fazer novamente 2 correntes e copiar o nosso próximo quadrado. Então, aqui nós copiamos somente os 2 quadrados. Da mesma forma que fizemos aqui, deixamos 2 quadrados abertos, deixamos 2 abertos aqui também. Aqui nós vamos copiar os nossos últimos pontos altos, nossos 4 últimos pontos altos. 3, e na segunda corrente, o 4º ponto alto. Então, assim ficou essa nossa carreira. Eu copiei aqui os 4 primeiros pontos altos, depois fiz aqui mais 6 pontos altos. Ficamos aqui nesse início com 10 pontos altos. Fechei, aqui eu coloquei os pontos altos como se eu estivesse fechando 2 quadrados. Então, preenchi aqui com pontos altos. Aqui neste meio, em cima dos pontos altos, eu abri 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. E aqui eu fiz 7 pontos altos, que são os últimos 7 pontos altos, como se eu tivesse fechado também 2 quadrados. Então, eu fiz aqui os 7 pontos altos. Este é o nosso quadrado fechado. Agora, vamos para o nosso quadrado aberto,
que são os de ponto rede, os quadradinhos. Então, eu vou copiar os dois primeiros quadrados e aqui eu vou fechar os quadrados. Aqui eu abri 7 quadrados. Aqui eu fechei 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fechei com pontos altos. Copiei os dois últimos quadrados e os pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. A nossa próxima carreira, novamente, nós vamos repetir o mesmo que fizemos nesta carreira. Onde são quadrados, vamos copiar os quadrados. E onde são pontos altos, copiar os pontos altos. Somente repetir o mesmo que fizemos nessa nossa última carreira. Então, como eu falei, eu apenas ia copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui onde são pontos altos, eu copiei os pontos altos. E onde são quadrados, copiei os quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu subi aqui com as minhas duas correntes e copiei os pontos altos já existentes da carreira anterior. Aqui, nós não vamos mudar nada nesta carreira e por algumas. O nosso trabalho agora será aqui neste meio. Então, aqui nós vamos copiar dois quadrados. Eu vou fazer duas correntes, pular as correntes, copiar um quadrado. Vamos copiar mais um quadrado. Então, eu vou fazer duas correntes e copiar o segundo quadrado. Então, eu copiei aqui dois quadrados. Agora, eu vou fechar com pontos altos 3 quadrados. Então, são duas correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. E copiar o nosso ponto alto. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado, 2 pontos altos nas correntes e copiar o nosso ponto alto. E vou fechar o terceiro quadrado. Então, são duas correntes, 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, eu fechei aqui. Então, eu fechei aqui 3 quadrados, deixei 2 abertos, fechei 3, 1, 2, 3, e nos restou 2, nós vamos deixá-lo aberto também. Então, vamos só copiar o quadrado da carreira anterior. Então, 1 quadrado e 2 quadrados. Então, ficou desta forma. E vou copiar aqui os pontos altos da carreira anterior, os pontos altos já existentes. Aqui também não vai mudar nada. Nós somente vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, aqui nós estamos encerrando os nossos pontos altos. Então, deste lado ficou desta forma. Agora, vamos fazer o nosso trabalho deste lado. Aqui nós vamos copiar os dois quadrados. Então, vamos copiar o primeiro quadrado e o segundo quadrado, sem fazer nada sobre eles. Copiamos aqui os nossos dois quadrados. Vamos copiar aqui 7 pontos altos. Já fizemos um, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, copiamos aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos abrir aqui em cima dos pontos altos 3 quadrados. Então, vamos fazer duas correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. Novamente, duas correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o nosso ponto alto. Novamente, duas correntes, pular 2 pontos altos e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós abrimos aqui em cima dos pontos altos 3 quadrados. 1, 2, 3. Vamos restar aqui 7 pontos altos, nós vamos copiar estes 7 pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Nós copiamos aqui os pontos altos do início e copiamos 2 quadrados. Feito isto, aqui nos quadrados abertos, nós vamos fechar 3 quadrados aqui neste meio, fechá-lo com pontos altos. Copiar os 2 últimos quadrados. Copiar estes pontos altos. Este é o nosso quadrado fechado. O nosso quadrado aberto, nós vamos copiar os 2 primeiros quadrados, fazer aqui 7 pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E aqui em cima dos pontos altos, nós vamos abrir 3 quadrados. Copiar os 7 pontos altos e os 2 últimos quadrados e copiar os últimos pontos altos. Então, aqui nós fechamos os quadrados com pontos altos e aqui nós abrimos os pontos altos com quadrados. Esta nossa carreira aqui, nós vamos repetir por 3 vezes. Então, eu já fiz aqui uma carreira, vou fazer a segunda e a terceira, somente copiando o que eu fiz na carreira anterior. Onde são pontos altos, copiando os pontos altos, e onde são quadrados, copiando os quadrados. Então, eu vou fazer mais 2 carreiras desta mesma forma. Então, como eu falei, eu ia apenas copiar mais 2 carreiras. Então, aqui ficamos no total de 3 carreiras. Tanto no quadrado fechado, com pontos altos, como no quadrado em aberto, quadrado de ponto rede. Nós apenas copiamos por mais 2 vezes o mesmo que fizemos nesta carreira aqui. Agora, nós vamos repetir essas 2 carreiras aqui em cima e essas 2 carreiras aqui em cima. Nós só vamos repetir. Então, aqui nós vamos fechar tudo com pontos altos e aqui nós vamos abrir tudo com quadrados, da mesma forma que fizemos aqui. Então, eu vou copiar estes pontos altos. Chegando aqui nesses quadrados, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou copiar os 2 quadrados, fazer aqui os quadrados, da mesma forma que eu fiz aqui, copiar os 2 últimos quadrados. Vou copiar os pontos altos. Chegando deste lado, eu vou copiar estes quadrados, copiar os pontos altos, fechar aqui com pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui, e copiar os pontos altos. Eu vou fazer esta carreira, como é só repetição, eu vou fazer estas 2 carreiras e já trago para vocês verem. Então, como eu falei para vocês, eu ia apenas copiar estas 2 carreiras. Foi o que eu fiz, copiei as 2 carreiras aqui em cima. Então, aqui nos pontos altos, eu abri os quadrados. Aqui e nessa ponta e nessa, continuei copiando os pontos altos. Então, ficou desta forma. Do mesmo jeito deste lado, eu falei que só ia copiar essas 2 carreiras. Foi o que eu fiz, copiei apenas as 2 carreiras. Então, onde é os quadrados, eu fechei com pontos altos. Então, ficamos aqui com o nosso quadrado vazado e aqui com o nosso quadrado fechado. Agora, para encerrar este quadrado, para o arremate do quadrado, eu vou fazer essas 2 carreiras de pontos altos aqui em cima. E no quadrado vazado, eu vou fazer as 2 carreiras de ponto rede aqui em cima. Então, eu só vou copiar essas 2 carreiras e copiar essas 2 carreiras de pontos altos, para nós fecharmos o nosso quadrado, para nós completarmos o nosso quadrado fechado de pontos altos e completar o nosso quadrado de ponto rede, que são os quadrados, que é o nosso quadrado vazado. Eu só vou copiar essas 2 carreiras. Então, para não ficar repetitivo, eu vou copiar as 2 carreiras e já trago, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Como eu falei para vocês, eu ia apenas copiar estas 2 carreiras. Foi o que eu fiz aqui nos pontos altos, eu fechei tudo com pontos altos. Então, eu fechei aqui o nosso quadrado de pontos altos. E aqui, deste lado, que é o nosso quadrado de ponto rede, eu falei que apenas ia copiar essas 2 carreiras. Foi o que eu fiz, copiei as 2 carreiras de ponto rede. Então, ficou desta forma o nosso quadrado aberto. Eu apenas copiei. Agora, a continuação do nosso caminho de mesa, nós vamos repetir estas etapas, porém, invertendo. Agora, eu vou copiar este quadrado de ponto rede aqui em cima do quadrado de pontos altos. E o quadrado de pontos altos, vou fazer aqui em cima do quadrado de ponto rede. Eu vou fazer a próxima carreira para vocês entenderem melhor, para vocês terem noção do que eu estou falando. Então, eu vou fazer aqui mais uma carreira. Então, eu fiz aqui esta carreira para vocês entenderem a continuação do nosso caminho de mesa. Como eu falei, agora nós vamos inverter as posições dos quadrados. Eu vou colocar este quadrado em cima do quadrado vazado e o quadrado vazado em cima do quadrado fechado com pontos altos. Então, o que eu fiz? Aqui em cima dos quadrados vazados, eu preenchi com pontos altos, que é esta nossa carreira aqui que nós fizemos, essa nossa primeira carreira aqui dos pontos altos.
E em cima do quadrado fechado, que são os pontos altos, eu abri 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados, que são estes 11 quadrados aqui de baixo. Então, eu apenas inverti as posições. Agora, aqui eu vou fazer este desenho, este gráfico, e aqui eu vou fazer este gráfico, somente copiar as carreiras. Então, esta é a nossa primeira carreira. Eu vou fazer agora mais uma carreira desta mesma forma. Seguindo, eu vou fazer esta carreira, esta, deste lado. E deste lado, esta carreira que nós fizemos, é esta carreira aqui. Agora, eu vou repetir esta carreira e assim vou fazer até o final do nosso caminho de mesa. O nosso trabalho será esse, nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa estes gráficos, porém, a cada etapa nós vamos inverter as posições. Eu vou adiantar, como é só repetição, eu vou adiantar o meu caminho de mesa e trago eles para vocês entenderem melhor. Com certeza, vocês vão conseguir sim entender. Quando eu trouxer, eu já vou trazer com esta segunda carreira, que será a nossa penúltima carreira, que é a carreira de ponto rede. E com a nossa última carreira lá na ponta, que é essa nossa primeira carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar esta etapa com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou adiantar o meu caminho de mesa e já trago para nós fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa e trouxe para vocês entenderem direitinho. Então, nós encerramos nesta carreira aqui. Eu fiz, na videoaula, eu fiz até esta carreira. Repeti mais uma vez esta carreira. Aí, fiz as seguintes carreiras. Então, vocês observem que nós só trocamos a posição. Aqui, eu copiei o mesmo que eu havia feito aqui. E nessa etapa, eu copiei o mesmo que eu fiz nessa etapa. Ah, eu quero pedir desculpa para vocês por barulhos de moto. É que aqui na rua de cima da minha casa está um barulho de moto. Então, caso vocês ouçam, relevem, por favor. Então, este é o nosso trabalho. Eu vou fazendo carreira a carreira, apenas invertendo. Então, aqui eu fiz o nosso quadrado de pontos altos. Na próxima etapa, eu já fiz deste lado o nosso quadrado de pontos altos. Na próxima etapa, eu já voltei para este lado. Então, nós só vamos invertendo as posições. Eu acho que vocês conseguiram entender direitinho. Quando vocês fizerem esta parte, o restante é só vocês irem invertendo, irem copiando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu acho que vocês conseguirão fazer sim. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis explicar. Assim, eu fui fazendo por todo o meu caminho de mesa, apenas copiando este gráfico, invertendo as posições. Então, eu fiz assim até o tamanho que para a minha mesa é o suficiente, mas vocês vão continuar fazendo até o tamanho que para vocês for o suficiente. Eu encerrei aqui, como eu já havia dito, com a carreira de ponto rede. Aqui nós vamos ficar com 22 quadrados, da mesma forma que nós fizemos lá no início. E encerrei com a carreira de pontos altos. Então, onde são duas correntes, eu coloquei 2 pontos altos e no ponto alto, copiei o ponto alto. Fiz assim até o final da minha carreira. Copiei aqui os últimos pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto na segunda corrente. Vou virar o meu trabalho e agora aqui nas laterais eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. Fiz aqui 2 pontos baixos. No próximo espaço eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer nas duas laterais esta carreira de pontos baixos. Para cada espaço, 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer assim deste lado e do outro. Quando chegar aqui, na carreira de pontos altos, aqui será outro ponto. Aqui a nossa carreira, a nossa última carreira, em cima dos pontos altos, será outro ponto. Então, eu vou adiantar esta parte, quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos.
Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos aqui na lateral. Em cada espaço, eu coloquei 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente já serve como um ponto alto. Vou contar aqui 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, no mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim, com 3 pontos altos. Vamos contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, fizemos 3 pontos altos tombados. Vou fazer aqui mais uma vez. Vou subir com 3 correntes, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim, com 3 pontos altos. Vamos contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. 3 pontos altos, tombados, fechado aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu vou adiantar esta carreira, encerrar o nosso trabalho e já trago o nosso caminho de mesa pronto. Como prometido, eu já encerrei aqui o meu caminho de mesa, fiz aqui o último grupo de pontos altos tombados, dei aqui o meu nozinho final, escondi aqui o barbante por entre os pontos. Fiz a minha carreira de pontos altos tombados nas 2 pontas e nas laterais fiz a carreira de pontos baixos. Em cada espaço, coloquei 2 pontos baixos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!